Prepare-se para entrar de cabeça em uma história de inveja, maldades e reviravoltas impressionantes. Hoje vamos entrar e explorar a história de José, um homem cujo tinha um dom especial e uma túnica de muitas cores. Desencadeia uma jornada repleta de paixão, rivalidade e surpresas inesperadas. Esta é uma narrativa que entrará em sua mente e no seu coração desde o primeiro momento. Venha, embarque nessa jornada emocionante e descubra os segredos que moldaram o destino de uma família para sempre. José, um jovem cheio de sonhos, não imaginava as consequências, a princípio ruins, de emoções que suas visões provocariam. Na quietude dos campos, enquanto trabalhava ao lado de seus irmãos, ele foi envolvido por um sonho vivido. Seus olhos brilharam de entusiasmo ao compartilhar o sonho que parecia ser um futuro certo em sua vida. José contou aos irmãos como viu molhos de trigo no campo, e para sua surpresa seu molho se erguia orgulhosamente, enquanto os molhos dos irmãos se inclinavam a ele. A notícia do sonho não foi bem recebida pelos irmãos de José. A inveja e o ressentimento, já presentes em seus corações, cresceram muito mais. Eles murmuravam entre si, questionando se José realmente acreditava que reinaria sobre eles. A audácia de imaginar que José, seu irmão mais novo, pudesse ter algum tipo de autoridade sobre eles, era demais para aceitar. Os olhares de desaprovação e os sussurros carregados de rancor tornaram-se mais intensos. Mas José não parou por aí. Em outra noite, um segundo sonho o visitou. José viu o sol, a lua e 11 estrelas, curvando-se diante dele. Novamente, animado e confuso, compartilhou esse novo sonho para sua família. Até mesmo seu pai, Jacó, que tinha um carinho especial por José, se sentiu aflito. Jacó sabia que esses sonhos tinham um significado profundo, mas ele também compreendia o quão delicada a situação estava se tornando. O ambiente familiar começou a se encher de conflitos. A relação de José com seus irmãos estava se desgastando rápido demais. Enquanto José tinha boas intenções ao compartilhar seus sonhos, eles representavam uma fonte de dor e preocupação para seus irmãos. E, como se sentisse a inquietação aumentando ao seu redor, Jacó preferiu guardar silêncio, refletindo sobre o que essas visões poderiam significar para o futuro de sua família. Assim, o destino da família de Jacó estava sendo moldado não apenas pelos sonhos de José, mas pela complexa teia de emoções que se desdobrava à medida que os irmãos confrontavam com inveja. O pai refletia sobre o significado dessas visões. José, talvez inocente, acendia a fogueira da rivalidade com suas palavras. O palco estava sendo preparado para uma narrativa de proporções históricas, de reviravoltas e desafios, que continuaria a se desenrolar nas próximas páginas da história. José, enviado por seu pai para verificar como seus irmãos estavam, encontra-se em um caminho que o levara ao posto de traição. Seus irmãos, cheios de inveja, alimentada pelas visões de grandiosidade de José, tramam contra ele enquanto se aproxima. Ao invés de cuidar, encontram-se palavras ásperas e ações cruéis, pensando em até matá-lo. Em um momento de intensidade, Rúben, o irmão mais velho, intervém com o desejo de poupar a vida de José, sugerindo que o deixe em um buraco vazio, uma antiga cisterna. No entanto, mesmo essa intervenção não é suficiente para evitar a traição completa. José é arrancado de sua túnica de muitas cores, um símbolo do favoritismo de seu pai, e é lançado na cisterna. Enquanto os irmãos sentam para comer, uma caravana de ismaelitas se aproxima. E a perspectiva de lucro se torna mais tentadora do que a vida de seu próprio irmão.
O coração humano oscila entre a brutalidade e o ganho egoísta. José é vendido por um punhado de moedas de prata, e sua jornada toma um rumo irreversível, levando até o Egito. A triste notícia da morte de José chega ao seu pai. Envolta na prova de sua túnica, manchada de sangue que não era de José. A dor de Jacó é terrível, um lamento profundo que ecoa de um desespero de um pai que acredita ter perdido seu filho. A cena é destruidora, uma explosão de emoções, medo, raiva, desespero, algo inexplicável para seu pai. A venda de José ao Egito, Potifar, é a conclusão amarga deste capítulo. O sonhador dos molhos de trigo e estrelas, outrora envolto a um manto colorido de esperança, agora é escravo no Egito, uma terra desconhecida para ele. A cisterna tornou-se um vento para a jornada turbulenta logo mais à sua frente. Essa parte da história de José nos lembra da natureza pecaminosa e humana, com suas fraquezas, egoísmo e o poder das emoções. Também sinaliza o início de uma jornada que o levará de um poço escuro ao alto poder egípcio. Um caminho cheio de provações e surpresas. O início de uma saga épica de redenção, trazendo à tona a luta entre o bem e o mal, a cobiça e o amor, a traição e a lealdade. E à medida que a história desdobra, veremos como esses eventos tumultuados pavimentam um caminho para um destino maior, desencadeando um plano divino que transcende os caprichos humanos e aponta para um propósito mais profundo. José conseguiu sucesso na casa de Potifar e eventualmente foi promovido a supervisor. No entanto, a mulher de Potifar desenvolveu interesse por José e fez tentativas para ter José como amante. Apesar disso, José permaneceu fiel a Deus e recuou e recusou também as suas investidas. Em um certo dia que ela tentava agarrar José à força, nesse conflito a esposa de Potifar conseguiu obter a roupa de José. Ela usou essa evidência para acusá-lo falsamente de má conduta. O marido dela, acreditando na acusação da esposa, tomou a decisão de colocar José para a prisão. José encontrou preso no Egito, naquilo que era uma prisão destinada a detentos com cargos no reino. Mesmo nesse ambiente desafiador, José recebeu as bênçãos divinas e rapidamente ganhou uma posição de destaque entre os presos. Dentro das muralhas da prisão, ele cruzou o caminho com dois indivíduos ligados à corte de Faraó, o padeiro Mor e o copeiro. Em uma noite, tanto o padeiro quanto o copeiro tiveram sonhos curiosos e coube a José fazer a interpretação. Eu que acredito na cultura oriental daquela época, os sonhos eram vistos como pré-aviso do que ia acontecer e eram tratados com grande seriedade e importância na vida de todos. O copeiro teve um sonho no qual uma videira de 3 ramos cresceu, floresceu e produziu uvas, que ele espremeu em uma taça, entregando a Faraó. Esse sonho prenunciou que entre 3 dias o copeiro seria liberto da prisão e retomaria a sua posição anterior. Após interpretar o sonho, José pediu ao copeiro: "Não esquece de mim diante de Faraó", esperando ser solto da prisão. Enquanto isso, o padeiro teve um sonho onde 3 cestos estavam sobre sua cabeça. No cesto superior havia variedade de pães e doces que agradavam a Faraó. Mas aves vieram e consumiram o conteúdo da cesta sobre sua cabeça. A interpretação desse sonho relevou que, em 3 dias, o destino do padeiro seria diferente. Faraó o mataria, pendurando-o em uma árvore para que as aves se alimentassem de sua carne. Além de revelar a interpretação do sonho a José,
Deus também lhe conferiu sabedoria para elaborar um plano diante de Faraó. Passando-se 2 anos, Faraó teve um sonho, em que ninguém no reino conseguia interpretar. Então o copeiro lembrou-se de José e explicou tudo para Faraó, que mandou chamar José. Faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao Faraó uma resposta favorável. Então o Faraó contou o sonho a José e disse-lhe José: Deus revelou ao Faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, serão 7 anos de fome. Deus mostrou a Faraó aquilo que ele ia fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio a Faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Isso possibilitou que o Egito enfrentasse os 7 anos de fome com sucesso. Faraó, impressionado, deu a José como segunda autoridade mais importante do Egito, ficando logo abaixo dele. No Oriente Antigo, o cargo que José ocupou era conhecido como vizir e abrangia uma ampla gama de responsabilidades, tais como administrar o tesouro, supervisionar a justiça e garantir a execução dos decretos reais. Depois de ser nomeado governador do Egito, José adotou o nome egípcio Zafenate-Paneia e casou-se com Asenate, filha de um sacerdote de On. Do casamento de José, Asenate nasceram 2 filhos, Manassés e Efraim. Mais tarde, esses filhos desempenhariam um papel significativo como representantes de seu pai entre os filhos de Jacó, ao serem alocados às tribos de Israel. Devido à extrema crise que atingia a região, correu o boato de que o Egito era um local de provisões. Isso levou os irmãos de José à viagem até lá em busca de ajuda. Inicialmente, somente José os reconheceu, seus irmãos. No entanto, após testar os seus irmãos, o governante do Egito, que na verdade era José, revelou sua verdadeira identidade a seus irmãos. Foi um encontro carregado de emoções. Imagino eu a cara dos irmãos de José quando viu que ele estava acima, não só deles, mas também de todo o Egito. Após revelar que era José, providenciou para que seu pai e toda a família se mudassem para o Egito. Faraó também concordou com essa decisão. Mais tarde, quando seu pai faleceu, José tomou a responsabilidade de organizar o sepultamento. Ele ordenou que o corpo de Jacó fosse embalsamado, seguindo os costumes egípcios, e de acordo com o desejo de Jacó, o sepultou em Canaã. Assim, eu coloco fim na história de José. Mas a moral da história: antes de se tornar governador do Egito, José foi escravo, supervisor da casa de Potifar e um homem de confiança na prisão. Antes de chegar aonde Deus te prometeu, lembre-se que você realmente precisa passar pelo processo de lapidação. Antes de você chegar, antes dos teus sonhos serem realizados, haverá um processo, haverá uma ponte. Mas não se preocupe, porque o Deus que te fez a promessa, o Deus que colocou o sonho em teu coração, Ele é fiel. Ele é fiel e Ele vai estar com você. Assim como o Senhor esteve com José em cada etapa da história. Assim como o Senhor esteve com José
na prisão, ali naquela cisterna, ali assim como o Senhor esteve com José. Porque Deus, Ele é fiel. Ele é fiel até o fim. E nós vemos a história final de José como é linda, como nos impressiona. Porque José, ele perdoou os irmãos dele. Ele poderia ter vingado deles, porque ele tinha autoridade para isso. José tinha poder para isso. Mas José tinha um coração bondoso e perdoou a família dele. O que eu quero te dizer nessa tarde, nessa noite, nesse dia, na hora que você está ouvindo esse vídeo, está vendo esse vídeo. Deus tem um propósito com tua vida e Ele vai realizar esse propósito se o teu coração estiver alinhado ao coração do Senhor. José não sabia que ia acontecer tudo isso, ele não sabia que o final seria assim, mas o Senhor sabia, porque o Senhor estava com ele. Deus vê o quadro inteiro. Ele sabe o que tem passado em tua vida, Ele sabe como tem sido os teus dias, as tuas noites, e Ele sabe o sonho que está em teu coração. Deus realiza sonhos, e Ele está pronto para realizar os teus. Que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus, fica com Ele, fica com o Senhor. Se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, o seu comentário, o que você achou da história. Que história mais você quer ouvir, porque Deus, Ele trabalha e Ele realiza sonhos. Que Deus abençoe você.